Olá, eu sou o Sidney e esse é o Movimento, a revista de cultura e cinema do canal Caminhando e Cantando. Em 1968 foi o ano em que o cinema foi invadido por uma horda de mortos-vivos canibais. They're coming to get you, Barbara. George A. Romero era um diretor iniciante que produziu um filme de terror de baixo orçamento sobre mortos levantando suas tumbas e atacando os vivos. E com isso mudou a história do cinema de terror. E com apenas $100 mil, foi filmada A Noite dos Mortos-Vivos, que mostra um grupo de pessoas fugindo do ataque de mortos revividos. Iniciava aí a saga dos mortos-vivos de George Romero, que unia mortos saindo das suas tumbas, atacando e devorando carne humana. E nas horas vagas também fazia críticas ao sistema. A trilogia dos mortos é constituída por A Noite dos Mortos-Vivos de 1968, Despertar dos Mortos de 1978 e Dia dos Mortos de 1985. Esse universo foi expandido e se tornou uma quadrilogia nos anos 2000, com Terra dos Mortos de 2005. Romero chegou a dirigir mais 2 filmes com mortos-vivos, Diário dos Mortos e Ilha dos Mortos, mas que eu não entendo como parte da saga dos mortos e por isso não falaremos deles aqui. Para entender como ele conseguiu chegar a esse filme transgressor, é importante entender também o que estava acontecendo no cinema naquele momento. O Código Reis, código de censura, estava caindo no final da década de 60. E o modelo de distribuição de filmes também passava por mudanças significativas. Com a proibição de que os estúdios concentrassem em suas mãos todo o fluxo de produção dos filmes, abriu-se margem para o cinema independente e mesmo os grandes estúdios começavam a investir em filmes com linguagem nova e moderna, contribuindo para o surgimento de uma geração de cineastas que mudaram a forma de fazer cinema, como Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, entre outros, que marcaram a década de 70 no cinema. Para o cinema de terror, foi a oportunidade de novos cineastas poderem lançar filmes de baixo orçamento e com uma violência mais gráfica, como ocorreu com Tobe Hooper, John Carpenter, Wes Craven. O mundo, em 1968, também se encontrava em um período de grande efervescência política. Nos Estados Unidos, os movimentos pelos direitos civis dos negros estavam no ápice do seu ativismo. Nesse mesmo ano de 68, Martin Luther King foi assassinado e 3 anos antes Malcolm X. A guerra do Vietnã também já se arrastava mais do que a população estava disposta a tolerar e já sofria forte oposição interna, com protestos e boicotes. Foi dentro desse vulcão em erupção que Romero chega com um filme aparentemente banal e trash, mas que já inova na escolha do protagonista. Dwayne Jones, um ator negro, interpreta Ben, o herói do filme. Algo praticamente inédito em um filme feito por brancos e que não se destinava a um nicho de mercado. Se o próprio Romero sempre dizia que a escolha do ator foi apenas por ele ter saído melhor nos testes, ele mesmo nunca escondeu que essa inovação era carregada de simbolismos dentro do contexto em que estava inserido. O papel estava destinado inicialmente para um ator branco, mas resolveram dar o papel para Dwayne quando ele fez a leitura do texto. Para as gravações não foram feitas mudanças no roteiro. Percebe-se, por exemplo, que em nenhum momento a cor de Ben é citada, o que não era comum nos Estados Unidos, mesmo em filmes feitos para o público negro, que acabou se mostrando algo pioneiro. There are 2 other people upstairs, a man and a girl. A história de A Noite dos Mortos-Vivos começa com 2 irmãos, Barbara e Johnny, indo visitar o túmulo do pai em uma região erma. Quando são atacados por um sujeito agindo de forma estranha, Johnny acaba morrendo, mas Barbara consegue fugir. Quando percebe que tem várias pessoas agindo da mesma forma que o sujeito do cemitério, ela se refugia em uma casa que encontra no caminho. Só mais tarde no filme que se revela que são mortos que voltaram à vida zumbificados. Nessa casa ela vai encontrar Ben, que também está fugindo das criaturas. Ben assume o posto heróico que atores brancos costumavam assumir até aqui no cinema, sem se importar de ser duro quando precisa, mas também racional e estratégico.
enquanto Barbara entra em um estado catatônico. Quando se descobre que tinha mais gente no porão, um casal de meia-idade, Harry e Ellen, com a filha adolescente Karen, doente após ser atendida por uma das criaturas, e mais um jovem casal, Tom e Judy. Ben e Harry, que era o pai de família que estava no porão, entram em rota de colisão a partir desse momento, divergindo violentamente sobre a melhor forma de se esconderem dos mortos. Em uma briga que alcança contornos cada vez mais dramáticos, os mortos-vivos que cercam a casa começam a ser o menor dos problemas do filme. Eles acabam se destruindo uns aos outros em vez de se unir contra os monstros. Se o ator principal fosse branco, o filme ainda seria um grande filme de terror, mas perderia um pouco de impacto em alguns conflitos. De todas as discussões entre Ben, negro, e Harry, branco, e a recusa desse último em aceitar Ben como líder, e o susto de Barbara quando se percebe sozinha em uma casa com um homem de cor, exala uma grande tensão racial, mesmo que isso não seja verbalizado. O principal ponto de crítica dentro do filme se encontra no grande final. As autoridades conseguem conter o avanço dos mortos-vivos e organizam grupos de cidadãos para exterminá-los, lembrando muito milícias de linchamento de negros muito comum nos Estados Unidos na época. Eles saem atirando na cabeça dos zumbis e chegam na casa onde Ben é o único sobrevivente. Mas sem nem se questionar, um deles atira em sua cabeça, como se fosse mais um zumbi. Se ele realmente pensou que ele fosse mais um daquelas criaturas, ou se foi por racismo, o filme deixa para nossa interpretação. Mas não dá para ignorar os paralelos com todo o contexto político, com a polícia que atira sem perguntar, condenando minorias apenas pelo crime de existirem, né? Durante os créditos, vemos o corpo de Ben arrastado e vilipendiado e evoca lembranças de tragédias como a de Emmett Till, garoto negro brutalmente assassinado por um grupo de brancos após ser falsamente acusado de ofender uma mulher branca. Os zumbis em volta da casa também remete a lembranças de degradados de guerra, ecoando a tragédia da Guerra do Vietnã. Trópegos e desesperados por comida, como se fossem vietcongos famintos, mutilados e respirando o ar poluído do agente laranja. Noite dos Mortos-Vivos não é um filme panfletário, cheio de denúncias vazias, muito pelo contrário. Todos esses pontos são metafóricos, interpretativos, estão na cena de terror apocalíptico, nas autoridades desnorteadas, nos repórteres sensacionalistas, as informações desencontradas que o grupo ouve pela TV e rádio da casa, tudo entremeado por zumbis comendo carne humana. O filme foi gravado em preto e branco por causa do orçamento diminuto, economizando os efeitos especiais, mas isso acaba trazendo um tom mais sinistro ao álbum. Em 1978, Romero resolveu voltar ao tema que o consagrara há 10 anos e que já gerara até aqui muitas cópias mundo afora de qualidade, a maioria das vezes questionável. Foi então que lançou O Despertar dos Mortos, dessa vez em cores. No more room in hell. The dead will walk the earth. Sem perder a ironia e o senso de oportunidade, Romero continua soltando suas farpas no modo de vida americano. Todo o consumismo e a zumbificação da rotina da vida são os temas quando um grupo de pessoas resolve se instalar em um shopping center. O filme começa mostrando dois núcleos distintos. De um lado, um esquadrão da SWAT atacando um condomínio infestado de mortos-vivos, mas também um condomínio onde moram negros e imigrantes. Então a maioria dos agentes não se preocupa muito em observar se estão atirando em alguém infectado ou não. Blow all their asses off, low-life bastards. Blow all their low-life little Puerto Rican and nigger asses right off. Para eles é tudo lixo que não fará muita falta quando exterminado. Entre esses agentes se encontram Roger e Peter, dois agentes com um pouco mais de consciência e que se mostram enojados com aquele morticínio. Do outro lado, temos um estúdio de TV em esquema de plantão com as notícias sobre os mortos-vivos, mas já se preparando também para sair do ar. O casal de produtores da emissora, Stephen e Fran, estão prontos para fugir em um helicóptero junto a Roger, que é um dos agentes visto anteriormente. Esse agente convida Peter para se juntar ao grupo. Como curiosidade, enquanto eles estão sobrevoando a caminho de algum lugar seguro, pode-se ver um grupo de milicianos caçadores de zumbis lá embaixo, que lembra aqueles que aparecem meio no final de A Noite dos Mortos-Vivos, exterminando zumbis.
A princípio, Stephen e Peter se estranham um pouco no filme, o que dá a entender que veremos outra vez aquele mesmo embate de A Noite dos Mortos-Vivos. Mas Romero não vai pelo caminho mais confortável e não se repete aqui. Eles se acertam e vemos entre os sobreviventes algo que faltou aos personagens do filme anterior. Eles se unem contra os zumbis e acabam por momentaneamente encontrar no shopping um porto seguro contra aquela ameaça. Ali no templo do consumo eles têm acesso a comida, bens, tudo que o dinheiro poderia comprar na vida anterior. Isso também acaba levando os sobreviventes a um certo vazio. Todo aquele tempo ali escondido, o acesso fácil a tudo, faz com que se enfadem. E aquele consumir por consumir acaba perdendo o sentido que existia antes. Os zumbis também são mostrados rondando entre escadas rolantes e lojas, não vai e volta sem rumo, nada muito diferente do que os vivos quando vão ao shopping, né? Aí o grupo só é tirado de sua zona de conforto quando eles são percebidos por um grupo de motoqueiros mercenários que invade o local. A partir daí, mais uma vez, os vivos se mostram como um problema maior do que os mortos-vivos. Esse ataque dos motoqueiros, de certa forma, serve para mostrar que o mundo já não é mais o mesmo. Notas de dinheiro são pisoteadas pelos zumbis, e isso, de certa forma, mostra uma mudança de paradigma de um mundo já com novos valores. No final, temos apenas Peter e Fran sobreviventes, e eles fogem de helicóptero sem rumo em um final aberto e bem pouco otimista. How much fuel do we have? Not much. All right. Em Dia dos Mortos, os zumbis já ganharam a guerra contra os humanos. Eles já são a maioria, se deterioram em espaço público, enquanto os poucos sobreviventes humanos vivem escondidos. Nesse filme, temos um grupo de sobreviventes em um bunker, composto por cientistas de um lado e militares de outro. Os dois grupos não conseguem se entender em nenhum momento, porque enquanto os cientistas querem pesquisar e estudar sobre o que está acontecendo, os grupos de militares liderados pelo fascista Capitão Rhodes entendem que estão perdendo tempo. O confronto entre a ciência e a força leva a um final catastrófico. E nesse filme você vê que a falta de fé no futuro da humanidade atinge a força máxima. We don't believe in what you're doing here, Sarah. Hey, you know what all they keep down here in this cave? They got the books and the records of the top 500 companies. They got the Defense Department budget down here. And they got the negative for all your favorite movies. They got microfilm with tax return and newspaper stories. They got immigration records and census reports. And they got official accounts of all the wars and plane crashes and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods and all the other disasters that interrupted the flow of things in the good old US of A. Now, what does it matter, Sarah darling? All this filing and record keeping. We ever gonna give a shit? We even gonna get a chance to see it all. This is a great big 14-mile tombstone with an epitaph on it that nobody gonna bother to read. Mesmo os cientistas não parecem saber muito bem o que fazer. Eles parecem estar apenas ali estendendo suas vidas ao máximo, se aproveitando dos suprimentos que os militares possuem. Com exceção do Dr. Logan, que todos no filme chamam de Dr. Frankenstein, com referência óbvia, né? Ele se mostra entusiasmado nos testes e consegue até despertar um pouco de consciência em um zumbi que ele apelida de Bub. Essa é a primeira vez na Saga dos Mortos em que demonstra que os zumbis possuem algum tipo de inteligência. Antes, eles pareciam guiados apenas por algum tipo de instinto. Sobre essa terceira parte da saga, o próprio diretor descreve o filme como uma tragédia sobre como uma deficiência de comunicação humana causa caos e colapso, mesmo em uma pequena fatia de sociedade. Temos aqui uma crítica ao militarismo, aos conceitos de honra, coragem, lealdade.
O próprio capitão, sempre essa patente, né? Diz que seus soldados são mais importantes, mas quando a coisa aperta, ele os larga à própria sorte. Com um final um pouco mais otimista que o filme anterior, os 3 últimos sobreviventes se instalam numa ilha livre de zumbis. Esse foi por muitos anos o final da saga zumbi, mas 20 anos depois, Romero voltou ao tema com Terra dos Mortos. Sabe aquela ideia de que a humanidade se tornaria melhor depois de algum acontecimento que colapsasse nossas certezas? Pois é, Romero já deixa claro em Terra dos Mortos que não é assim que as coisas funcionam. Que as crises servem apenas para as forças da ordem se reorganizarem e mudarem a forma de opressão. Em Terra dos Mortos, filme de 2005 que encerra a saga dos mortos, ele consegue desenvolver muito das ideias que ficaram na superfície nos filmes anteriores. Começa mostrando um grupo de mortos-vivos e, como mostrado nos filmes anteriores, os zumbis guardam em seu instinto muito do que conheciam anteriormente. Então, entre esse grupo de zumbis, vemos o zumbi Big Dad. É um ex-frentista e ele está repetindo o movimento de abastecer um carro. Big Dad vai ter um papel importante dentro do filme e com ele Romero também repete a tradição de colocar atores negros em um papel central nos seus filmes. Outro conceito que já era mostrado desde o primeiro filme e que aqui também é melhor desenvolvido é o uso de fogos para conter as criaturas. Porque diante de fogos ou luzes, os mortos-vivos ficam paralisados por medo ou fascínio. E aqui é a principal arma utilizada para dominá-los. Os zumbis, repetindo o que faziam quando os vivos, chamam a atenção para a desumanização das pessoas pelo trabalho, alienado, fetichizado. E os fogos de artifício, os hipnotizando, os controlando, pode ser visto como a desmobilização, o encantamento provocado pelo entretenimento, a mídia. Somente quando esses mortos-vivos conseguem superar esse fascínio ou temor, que eles acabam saindo da inércia e lutam contra a tirania dos vivos, contra os mortos-vivos. Sim, você entendeu bem. Os zumbis aqui são mostrados como vítimas de uma sociedade que se reergue perseguindo, matando, prendendo os zumbis, os utilizando como entretenimento. Terra dos Mortos mostra uma sociedade estratificada. A elite vivendo no luxuoso condomínio Fiddler's Green, com opulência, magnitude, em volta a população jogados à própria sorte, tendo que fazer trabalhos degradantes e controlados com mão de ferro pelos que estão em cima. E na mais baixa escala estão os zumbis, que nem são considerados como parte da pirâmide social ou do círculo social. A realidade é que a ascensão também não é permitida aos que vivem em volta do condomínio e que não são mortos-vivos. Quando Cholo, um mercenário que presta serviço ao poderoso Kaufman, diz a ex que economizou o suficiente para comprar um apartamento e viver junto a eles, ele não é considerado refinado o suficiente para adentrar aquela casta. Kaufman lidera um grupo de endinheirados que vivem na opulência nesse complexo que eu citei anteriormente, o Fiddler's Green. Só que não basta ter dinheiro para que você possa passar de um nível ao outro. É preciso também atender a outros padrões estabelecidos. O fato de Cholo ser um latino, grosseirão, que não sabe nem que tipo de taça se serve um espumante, também pesou na hora da decisão. O detalhe é que esse filme foi feito em 2004, pós 11 de setembro, e o vilão do filme tem muito do George W. Bush, que era o presidente americano na época, e sua guerra ao terror. Quando Cholo, ao ser preterido, resolve ameaçar explodir aquele prédio, aquele luxuoso condomínio, Kaufman prefere a frase famosa: "We don't negotiate with terrorists." O que os humanos não sabiam é que entre os zumbis, o já citado Big Dad consegue arregimentá-los e liderá-los, e lidera uma resistência zumbi também. E que Big Dad vai vendo a forma como os mortos-vivos são tratados, o vai deixando cada hora mais nervoso. Então, ele junta aqueles zumbis e começa a se deslocar em direção àquilo que ele entende como o símbolo de todos os males causados a eles. O condomínio Fiddler's Green. A cena em que eles se levantam da água, que já é um clássico quase desse filme, é também bem poética.
Você vê quase sei lá, um Martin Luther King liderando a marcha Selma, ou revolucionários russos tomando o Kremlin. São mortos-vivos, mas Big Daddy mostra para eles que eles também possuem o direito de coexistência, de existência. Terra dos Mortos, entre todos esses filmes, envolve o maior orçamento. E por isso ela acaba reunindo atores mais famosos, como o ganhador do Oscar Dennis Hopper, no papel do Kaufman. O ganhador do Emmy, John Leguizamo, faz o papel de Cholo, né? Temos também o astro da série O Mentalista, Simon Baker, e ex-Argento, filha do famoso diretor italiano de terror Dario Argento. A Saga dos Mortos não possui personagens que avancem de um filme ao outro. Cada filme conta uma história com início, meio, fim. Porém, podemos identificar uma progressão lógica do apocalipse zumbi dentro desses filmes. O primeiro dá a impressão de algo momentâneo, que se acredita estar sendo debelado. No segundo filme, vemos o problema se expandindo de forma assustadora. E no terceiro, os mortos já são os dominantes, né? No último filme, já temos um pós-apocalipse, quando os humanos já reconstruíram, reergueram a civilização, porém, ainda tendo que conviver com mortos-vivos. Também na caracterização dos zumbis, ocorre uma evolução. No início eles são mostrados como criaturas estúpidas, depois a gente percebe que eles seguem um certo instinto do que faziam antes de morrer. Em Dia dos Mortos eles já demonstram capacidade de aprendizagem. Por fim, em Terra dos Mortos a gente vê zumbis com uma consciência de grupo, mesmo que ainda primitiva, digamos assim. Em sua quadrilogia dos mortos, Romero aborda o racismo, o consumismo, a opressão, a separação de classes, status quo, militarismo, e nos convida a questionar nosso cotidiano repetitivo, zumbificado, nossa existência vazia, sem sentido, cheia de regras impostas. Nesses filmes vemos a queda daquilo que nos deixa confortáveis, da civilização como a conhecemos, o fim dos conceitos que conhecemos de família, autoridades, religião. Visão nihilista de como a sociedade se comportaria no pós-apocalipse. A crença dessa série de filmes é que o ser humano, quando sai da sua zona de conforto, ele se encastela no seu individualismo, na defesa do que ainda resta de sua humanidade, porém faz isso ironicamente se desumanizando. Can't be that inhuman. No. He's human. That's what scares me, you know. Mas tudo isso é mostrado sem esquecer do bom e velho entretenimento. Você pode assistir sem medo, não é chato, não é pretensioso. É uma epopeia cheia de sangue, tripas, corpos dilacerados, tudo que a gente procura em um bom filme de zumbis. Até a Noite dos Mortos-Vivos, os zumbis no cinema possuíam uma abordagem diferente. Era um mal que vinha de fora, relacionado ao medo do diferente, do distante, junto com a maioria dos monstros clássicos. Drácula, o vampiro da Romênia, a múmia ligado ao Antigo Egito, outros monstros criados por cientistas malucos com sotaque estranho. O mal estava sempre no outro. E os zumbis também, nesses filmes, eram pessoas hipnotizadas, escravizadas por um senhor maligno. Uma mitologia colonialista e racista de rituais religiosos pagãos considerados exóticos e atrasados, como o voodoo no Haiti. They are dead bodies. Dead? Yes, monsieur. Zombies. The living dead. Corpses taken from their graves. Or made to work in sugar mills, in fields. A Saga dos Mortos trouxe uma nova abordagem. Estabeleceu um novo formato de representação dessas criaturas. Hoje em dia, quando se fala em zumbis, logo pensamos em mortos, putrefatos, levantando de suas tumbas, devorando pessoas vivas. Foi aqui que se estabeleceu que os zumbis só morrem com um tiro na cabeça.
Apesar da cultura popular hoje identificar esses mortos-vivos como zumbis, também no primeiro filme eles não eram chamados com esse nome. Os personagens que também não sabiam o que eram aquelas criaturas acabavam se referindo a eles como criaturas ou ghouls, que é um demônio mitológico que se alimenta de carne humana. A série de filmes dos mortos-vivos impactou a cultura popular de tal forma que várias outras mídias, outros filmes e séries de TV se alimentaram dessas diretrizes trazidas por esses filmes. Nos quadrinhos, The Walking Dead também gerou a série famosa e que levou a infinidade de novas séries zumbis já nos recentes anos 2010. No videogame, a famosa série de jogos Resident Evil, que também tem uma série de filmes adaptados, e no segundo filme da série Resident Evil, temos uma cena que faz referência ao Dia dos Mortos. Thriller, o clipe mais famoso de Michael Jackson, que também gerou outras diversas imitações. A Volta dos Mortos-Vivos, uma série de filmes dos anos 80, parodiava a Noite dos Mortos-Vivos com uma mistura de humor e terror, e que teve a participação do roteirista do Noite dos Mortos-Vivos, John A. Russell. Foi a Volta dos Mortos-Vivos que estabeleceu outra imagem que existe hoje no inconsciente coletivo sobre zumbis, que é que eles se alimentam de cérebros. Na verdade, os zumbis da saga dos Mortos Romeros não se alimentam só de cérebros, são menos seletivos. Qualquer carne humana que você oferecer para eles, eles estão comendo. Uma paródia excelente dos filmes do Romero é Todo Mundo Quase Morto, de 2004, e uma paródia que é um curta, Night of the Living Bread, em tradução livre, Noite dos Pães Vivos, em que pães de forma zumbis atacam pessoas. Todos os 3 filmes da saga do Mortos tiveram remakes. Noite dos Mortos-Vivos foi refeito de forma colorida em 90, dirigido pelo técnico de maquiagem Tom Savini. Nesse filme, a diferença principal está na personagem Bárbara, que é mais forte e decidida que a original. E o final também foi alterado. Madrugada dos Mortos, de 2004, foi dirigido pelo hoje famoso diretor de filmes de super-heróis Zack Snyder, e que utiliza basicamente a ideia de pessoas se esconderem do ataque de zumbis em um shopping de Amanhecer dos Mortos. E ele traz também zumbis mais velozes do que os zumbis dos filmes do Romero. Dia dos Mortos, de 2008, que nem vale muito a pena. Uma boa notícia sobre A Noite dos Mortos-Vivos é que ele está em domínio público, então você pode assistir ele no YouTube, você pode assistir onde você quiser, que ele não possui mais copyrights. Vou indicar aqui 2 livros que me ajudaram muito na pesquisa para esse vídeo. Zumbis, o Livro dos Mortos, de Jamie Russell, faz um apanhado histórico de como os zumbis foram retratados no cinema desde os primórdios até o ano da sua publicação. Ele faz análises críticas e políticas até dos filmes com temática zumbis que já foram produzidos no cinema no período até a sua publicação. Outro livro é este, Horror Noir. Apesar do nome em francês, é um livro americano e é uma edição em português. A autora Robin Means Coleman faz um apanhado de como personagens negros foram retratados nos filmes de terror. Também é um apanhado histórico e crítico sobre o tema. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Dark Side, uma editora muito boa, especialista em obras de terror, de ficção e não ficção. Eles também publicaram aqui a versão romanceada de A Noite dos Mortos-Vivos, que também é muito bom, e que foi escrito pelo John Russell, que é o roteirista da Noite dos Mortos-Vivos original. Espero que tenham gostado e até.